Edgar? O seu áudio está fechado, Edgar. Fechou. Ah, agora sim. Alexandre? Oi. Pode falar. Oi. Pois bem. Então, como eu estava dizendo, nós falaremos sobre esse universo da arte contemporânea. Qual é a mensagem que ela nos traz? Nós temos uma grande... A maioria das pessoas tem uma grande necessidade de visualizar uma obra e saber de fato o significado. Mas quando se trata do universo da arte contemporânea, na maioria das vezes, nem o artista deixa o significado daquela obra. Cabe à obra múltiplas interpretações. Então, de repente, nós temos 80 pessoas nessa sala e podemos, de repente, ter 80 opiniões diferentes sobre o significado de uma determinada obra, e muitas das vezes nenhuma das 80 opiniões tem a ver com aquilo que o artista pensou. Né? Então, cabe múltiplas interpretações. Eu gosto muito de uma frase que diz: a subjetividade do artista desperta a nossa subjetividade. Falar de Inhotim, ou das obras de Inhotim, seria algo que nós gastaríamos no mínimo uma semana. Só que hoje nós não queremos passar de 1 hora. E até por isso foram escolhidas algumas poucas fotos, considerando o tamanho do acervo do Inhotim. Nós escolhemos um mínimo de fotos para passar essa ideia do que o local nos oferece e de como nós podemos criar a nossa forma de visitar e de interpretar. Bem, além do espaço, além das obras de arte, como eu já mencionei anteriormente, nós temos um jardim botânico. Como vocês podem observar nessas fotos que o Edgar está expondo nesse momento. Essa foto inicial, anterior a essa, Edgar. Essa foto inicial mostra uma vista aérea de parte do Inhotim. Esse prédio que se encontra aí é onde se localiza a biblioteca, a sala de educativo, e nesse terraço tem uma obra de um artista que nós veremos daqui a pouquinho na sequência das fotos. Vale lembrar que a titulação de Jardim Botânico que o Inhotim recebeu, ela está relacionada com o acervo botânico nativo, são as chamadas espécies in situ, e com o acervo botânico exótico, ou seja, aquelas espécies que vieram de fora, que não fazem parte do nosso bioma, que são as espécies ex situ. Um grande destaque do acervo botânico do Inhotim é a grande variedade de palmeiras, das chamadas arecáceas, a família das arecáceas. Nós temos diversas espécies de palmeiras, algumas, inclusive, ameaçadas de extinção, e temos exemplares considerados extintos que se encontram no Inhotim. Tá? As espécies de palmeira e também das aráceas, que são aquelas plantas que têm a folha em formato de coração, igual do imbé, da costela de Adão, do inhame, são as maiores coleções botânicas de Inhotim. Aráceas e aquelas coisas. Ali já acabou a relação. Não. Aberto aí. Uma outra coisa que chama atenção nessa foto e na foto anterior é a presença desses pequenos lagos de Inhotim. Vale lembrar que os lagos de Inhotim são todos artificiais, são represamentos, e uma curiosidade é que a própria cor da água é artificial.
O Inhotim está inserido num espaço geográfico denominado quadrilátero ferrífero. A presença do minério de ferro no local é intensa e a água, naturalmente, tem uma cor mais de ferrugem, uma cor mais barrenta. E nos açudes, né, nas represas de Inhotim, esses lagos de Inhotim, foi colocado um tipo de corante, tá, que chama Lago Azul, é um corante natural, ele não agride, tá, não atrapalha a vida na água, e a cor azul do corante, em contato com a cor natural, né, meio que barrenta, resultou nesse verde que espelha a vegetação do Inhotim. Dá para perceber bem nas fotos o espelhamento da água. Este espaço é um espaço assim, bastante emblemático, ele faz parte dos cartões postais de Inhotim. Né? Várias atividades são realizadas ali, várias reuniões que eu digo, várias dinâmicas, shows musicais, tá? São apresentados neste espaço. Ao fundo, se percebe a presença das patas de elefante, as nolinas, que são de origem do deserto mexicano, e uma grande árvore que está aí à esquerda da foto é o tamboril, também conhecido como orelha de macaco, e que faz parte da vegetação nativa. Tá? Uma das árvores mais representativas de Inhotim, a cartão postal de Inhotim é exatamente essa nolina, essa grande nolina. Desculpem. Esse grande tamboril. De macaco. Olha aí, ó. Essa árvore aí, o tamboril. Tá? Observem que à frente da árvore nós temos esse banco. Dificilmente alguém vai em Inhotim e não tira uma foto nesse banco. É um tronco de pequi vinagreiro. É uma árvore típica da Mata Atlântica, principalmente naquela região ali da Bahia, mas infelizmente foram desmatadas por causa da especulação. Quando viram o tamanho das árvores, acharam que seria interessante para a produção de móveis, vieram com desmatamento de arrasto, né? E depois que já estavam no chão, é que fizeram a descoberta que não servia para a fabricação de móveis, porque o tronco é todo cheio de fissuras. Aí um artista chamado Hugo França pegou esses troncos e produziu diversos bancos que hoje se encontram no Inhotim. E para quem é de São Paulo aí, ó, no Largo do Batata, também tem um grande banco produzido pelo mesmo artista com a mesma árvore. Bom, essa foto ela mostra os traços sinuosos dos caminhos do Inhotim, porque o Inhotim não é aquele lugar que você chega e vê aquela rua reta e já vê tudo. Você fica imaginando o que tem além da curva, o que está depois daquela curva. E para falar sobre isso, eu convido um grande amigo, um grande profissional. Eu falo isso para ser bem transparente, eu falo isso com um certo orgulho, tá? Porque esse cara, quando eu conheci, ele era praticamente uma criança. E tive a oportunidade de tê-lo atuando junto comigo como monitor no turismo pedagógico. Ele acompanhou o pai dele também, guia de turismo, e ele acompanhou o trabalho de diversos profissionais e criou um estilo assim ímpar, porque Egberto Fernandes, mais conhecido como Beto Fernandes, se tornou um grande guia de turismo, historiador, poeta, declamador e ator. E músico. Tá? E eu convido, então, Beto Fernandes para, através de uma poesia,
ilustrar esse caminho que vocês estão observando na foto. Boa noite a todos e todas. Dá licença. Meu áudio tá bom para vocês aí? Então, aproveitando essa paisagem que a gente está diante dela, eu queria falar um poema chamado A Curva da Estrada. É um poema de Fernando Pessoa, escrito sob o heterônimo de Alberto Caeiro. E ele diz assim: para além da curva da estrada, talvez haja um poço, e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Eu não sei e nem pergunto. Antes da estrada, antes da curva, só há a estrada sem curva nenhuma. Se eu de onde estou só vejo a estrada antes da curva, para mim, a estrada é essa. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Importemo-nos com o lugar com estamos, pois há beleza bastante em estarmos aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Afinal, essa é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por hora só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Fernando Pessoa. Isso aí, Beto, grande Beto. Só fazendo um comentário bem breve sobre esse poema que a gente acabou de ouvir e sobre essa paisagem. É interessante que o Inhotim é um espaço muito vasto, mas você só descobre os jardins à medida que você caminha. Então, assim, é um convite para o olhar ao mínimo, para prestar atenção na flor que está do seu lado, para prestar atenção nesses detalhes mínimos que cada jardim tem. Então, assim, é bem interessante como é que esse poema casa. Fica à vontade, segue a sua explicação, Alexandre, está muito boa. Pois é. O universo do artista, ele é muito diferente, né, do universo comum, digamos assim, do universo do não artista. Porque o não artista, ele tem, nós temos o costume de engessarmos as coisas. É um padrão para tudo. Eu aprendi desse jeito, eu faço desse jeito, porque assim é errado. O artista não. O artista ele tem uma amplidão muito grande. Não se mede o universo do artista. E quando eu finalizar a minha fala, eu usarei umas palavras que ilustrarão bastante o que eu estou tentando explicar agora. Não tem como a lata do artista, tudo cabe. Na lata do artista, tudo cabe. E eu estou comentando isso porque nós estamos, nesse momento, observando uma foto onde aparece uma artista japonesa, chamada Yayoi Kusama. A Yayoi, ela nasceu no Japão em 22 de março de 1929, portanto, ela já está com seus 91 anos de idade. Ela reside numa clínica psiquiátrica. Ela tem esquizofrenia, uma série de problemas, mas ela canalizou para a arte.
e é de uma notoriedade, assim, talvez uma das artistas mais valorizadas ainda em vida. Tá? Uma genialidade incrível. Muitos consideram falar como louca, mas ela conseguiu direcionar essa loucura. Para vocês terem uma ideia da genialidade, tá, de Yayoi Kusama, houve uma Bienal em Veneza, em 1966. Ela não gostou de não ter sido convidada para a Bienal. O que ela fez? Ela produziu 1.200 esferas em aço inox. Vocês estão vendo nessa foto a obra. É uma réplica, é da Yayoi, mas é uma réplica, ela reproduziu, isso foi colocado no Inhotim, mas em 1966 ela produziu 1.200 esferas em aço inox e as colocou entre os pavilhões da Bienal, vendendo cada uma a $2. Agora, veja bem, é aço inox. Se você pega uma esfera em aço inox e olha para a esfera, o que você vê na esfera? O seu próprio reflexo, a sua própria imagem. O aço inox é espelhado. Então a pessoa olhava e falava, nossa, que legal! E comprava aquela obra na qual ela se via. E entrava para a Bienal levando aquela obra. Ou seja, a obra dela entrou na Bienal. Isso deu assim, pano para manga, foi super polêmico, mas, ao mesmo tempo, deu uma grande notoriedade. Provavelmente, vocês já, no mínimo, ouviram falar do mito de Narciso. E a maioria das pessoas, quando se fala em Narciso, fala assim, ele apaixonou pela própria imagem quando ele se viu no espelho d'água e pulou na água e afogou. Na verdade, essa é uma pequena distorção, tá? Porque no mito de Narciso, houve uma situação, tá, na qual foi concedido um filho de uma beleza nunca antes vista. Tá? Mas havia uma condição, ele nunca poderia se ver. As ninfas apaixonaram por ele. Uma delas se apaixonou a um tal ponto que ela parou de comer, parou de beber, e a vida dela era só contemplar a beleza dele. E com isso, ela foi definhando até a morte. Articularam toda uma situação para que ele se visse. E quando ele se viu no espelho d'água, ele se apaixonou pela própria imagem. E ele também parou de comer, parou de beber, e também foi definhando até a morte. Moral da história, né? Aquele que esquece de si e se preocupa só com os outros, não costuma terminar muito bem. Da mesma forma, aquele que só se preocupa com ele mesmo e não se preocupa com os demais. Né? Então, isso é o mito de Narciso. E as pessoas se veem na obra, compravam a obra e entravam para a Bienal. Né? O nome da obra, Narcisos Garden, o Jardim de Narciso. O seu narcisismo à venda. Tá? Essa é a proposta da obra de Yayoi Kusama. Estamos aí observando essa imagem, essa foto de um artista chamado Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão. Vamos resumir? Simplesmente Tunga. Se hoje existe um Inhotim, o Tunga certamente foi o maior influenciador para que o Inhotim acontecesse. Claro que ele não sabia que tomaria essa proporção, mas o Tunga era amigo pessoal do Bernardo Paz, que foi o grande idealizador do Inhotim. A família do Bernardo já tinha um grande acervo de arte moderna. E, por sugestão do Tunga, o Bernardo entrou no universo da arte contemporânea. Então, ele começou a vender as obras de arte moderna e adquirir as obras de arte contemporânea. E, assim, aquela coleção foi crescendo
juntamente o trabalho de paisagismo. Nós já falamos aí, já dei uma pincelada na questão do acervo botânico do Inhotim, e com isso surgiu o CACI, Centro de Arte Contemporânea Inhotim, que não era aberto ao público. Em um determinado momento, o espaço foi aberto para visitas escolares agendadas. E somente em 2006 que foi aberto para visitação do grande público, e daí em diante, Inhotim foi tomando uma proporção que não tinha sido imaginada. Tá? Então, deixou de ser CACI, passou a ser somente Inhotim, se tornou o Instituto Inhotim, se tornou uma OCIP, que é uma organização sem fins lucrativos. Se antes ele era totalmente mantido com recursos do Bernardo Paz, hoje existe uma diretoria administrativa e uma série de empresas, tanto patrocinadoras quanto apoiadoras. Então, hoje, ele é administrado por uma organização. E nessa foto, nós temos uma das obras do Tunga, que é uma obra chamada Deleite. Observem que ela é toda trabalhada em ferro. Claro que não dá para ver em detalhes na foto, mas ela é em ferro, couro e ímã. E são peças em equilíbrio. Agora, vejam bem, o ferro deteriora, o couro deteriora. Se são peças em equilíbrio, não havendo nenhuma intervenção, o que vai acontecer com essa obra? Ela é eterna? Não, ela não é eterna. Né? Um dia, ela vai deixar de existir. Por quê? Porque o material vai se deteriorar e a obra vai se transformar. Então, na verdade, ela não deixa de existir, ela se transforma. E o Tunga é um artista que parte muito do princípio da alquimia, né? Da manipulação, da transformação da matéria. Nada desaparece, as coisas se transformam. E quem disse que a obra de arte tem que ser eterna? Por isso, Deleite. Essa é uma possibilidade de interpretação. Eu não estou determinando o significado, até porque o Tunga detestava que fosse dado à sua obra um significado rígido. Tá? Ele dizia que tudo muda o tempo todo no mundo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, como diz a música do Lulu Santos. Tá? Essa frase se aplica muito bem à obra do Tunga. Observe essa foto, Cláudia Andujar. As obras do Inhotim são admiráveis, algumas bastante relevantes, outras nem tanto, né? Vai muito do gosto de cada um, da forma de se interpretar. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração pelo trabalho da Cláudia Andujar. Tá? Eu nem estou colocando na mesa a qualidade artística dela enquanto fotógrafa, porque o trabalho da Cláudia no Inhotim é fotográfico. Tá? Ela já teve outras linhas de trabalho, mas o trabalho da Cláudia é fotográfico. Mas a causa. Se hoje nós temos o Parque Yanomami, foi por intervenção da Cláudia. Ela foi uma grande ativista, juntamente com Carlos Aquino, que é esse missionário, tá, que está aí na foto, tá, estamos aí eu, a Cláudia e o Carlos Aquino, e ela dedicou, na década de 70, a desenvolver o trabalho junto aos Yanomamis e culminou com a criação da CCPY, que é a criação do Parque Yanomami, tá? Que, infelizmente, hoje está bastante ameaçado. Vale lembrar que a Cláudia Andujar, ela é suíça, tá? Ela nasceu em 22 de junho de 1931, portanto, ela se encontra hoje com 88 anos.
E teve toda uma trajetória que eu nem vou tentar entrar em detalhes, porque senão ficaremos só em Cláudia do Jal, tá? A família do pai dela foi exterminada em campos de concentração, ela consegue fugir com a mãe, né? Foi morar nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, e tem toda uma obra muito especial nessa galeria que vocês estão vendo, que é a galeria mais recente, mais nova do Inhotim. A Galeria Cláudia Andujar, que no dia da inauguração teve a presença dos índios Yanomamis, e eles denominaram a galeria como Machitoyani, que quer dizer Casa de Terra. Esse nome não está oficialmente lá, da Galeria Cláudia Andujar, mas os Yanomamis a denominaram como Machitoyani. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto de um Yanomami todo caracterizado, aquele lado bem romanceado, assim, bem autêntico dos Yanomamis, mas na obra da Cláudia ela retrata diferentes momentos da situação da vida dos Yanomamis. Lembrando que ela traz a obra como algo positivo, como a positividade, trazendo uma mensagem de positividade. Porque, normalmente, quando se fala nos indígenas, existe aquela coisa da perda, do sofrimento. Claro que isso é relevante, mas a ideia é trazer uma imagem positiva da cultura Yanomami para a arte do Inhotim. Ela, inclusive, usou no primeiro momento o trabalho fotográfico como meio de comunicação, uma vez que ela não falava nem a língua portuguesa, que dirá a língua dos Yanomamis. Então, uma galeria muito relevante. Cildo Meirelles, outro artista também bastante destacado no Inhotim. Cildo Meirelles é um artista carioca, nascido em 48, portanto, ele se encontra hoje com 72 anos. E o Cildo, as obras do Cildo normalmente têm um lado sociopolítico implícito. Às vezes não tão implícito. Como, por exemplo, essa obra que vocês estão vendo. Se nós tentarmos desmembrar essa obra, teremos o quê? Uma visão que nos lembram mesas. Olha só, pequenas mesas que sustentam um número menor de mesas médias, que sustentam uma grande mesa. E do lado seriam cadeiras, seriam escada. Então, o que quer dizer isso? Pois bem, vamos... Essa outra obra, tudo vermelho. O que o vermelho nos lembra? Para alguns, algo intenso, cor do amor, de contextos ligados ao amor. Para outros, algo sufocante, cor do sangue. Então, são obras que nos oferecem a possibilidade de interpretações com viés político. Mas, para entender isso aí direitinho, é só estando presente. Eu não me atrevo a entrar nesses detalhes pela foto, até porque a obra está inserida num espaço que vai estabelecer um diálogo, que vai estabelecer uma comunicação com a obra. Tá? A obra e o entorno da obra. Então, isso é para nós conhecermos lá e não na foto. John Arne. John Arne é um artista natural de Nova York. Ele é da década de 50, 52. Né? Portanto, ele está com 68 anos.
E ele fez algo fantástico no Inhotim. Tá? Por quê? Observe essas pessoas. Essas pessoas existem. Tá? Ele esteve, lembrando que o Inhotim ele está localizado no município de Brumadinho, na cidade de Brumadinho. E o que o John Arne fez? John Arne e Rigoberto Torres. Esses artistas, eles conheceram a cidade, observaram o cotidiano da cidade e eles produziram obras que têm a ver com o dia a dia da cidade, com o cotidiano. A visão de um artista estrangeiro sobre a cultura local. Se vocês observarem essa praça, o que nós temos ali? Uma rodoviária, onde os ônibus estão, nós temos um coreto. E, de repente, na obra do Inhotim, nós veremos o quê? Volta lá, Edgar. Olha só. Nós temos manifestações. Olha lá, um ônibus. A outra foto, Edgar. Nós temos um ônibus. Isso é uma parte da obra. Propositalmente não foi colocada a foto como um todo. E uma curiosidade. As pessoas que vocês estão vendo, olha lá. Ali do lado está o coreto. Está branquinho ali, do lado dessa menina, desse menino dançando com essa menina aí de short branco. Tá? Ali fica o coreto. Uma referência à praça. Não é à toa que o nome dessa galeria é Galeria Praça. E a grande pegada dessa obra é que as pessoas que vocês estão vendo, elas existem. Não são frutos da imaginação do artista. Ele literalmente moldou na pessoa e levou ela para a obra. Então, o morador de Brumadinho, alguns, inclusive, funcionários de Inhotim, se veem na obra de um artista estrangeiro. Aí estão as pessoas da comunidade do Sapé. A comunidade do Sapé é remanescente de Quilombo. Ela está localizada em Brumadinho e lá nós temos a festa do Congado. É uma manifestação folclórica muito comum nas Minas Gerais. Nós temos diferentes guardas de Congado e na comunidade do Sapé nós temos essa manifestação folclórica que também foi levado para a obra do John Arne e Rigoberto Torres. Cadê a foto da obra, Edgar? Não, anterior. Anterior. Olha aí, ó. Lá está. Não, Edgar. Pode passar. Essa. Lá está a manifestação folclórica da guarda de Congado. Olafur Eliasson é um artista dinamarquês. Tá? Ele nasceu em fevereiro de 67, ele está com 53 anos, ele é natural de Copenhague, na Dinamarca. E o Olafur, ele é um artista bem... Ele trabalha muito com a questão da imagem, do som. Lembra no início que eu comentei com vocês dos sentidos? Tato, visão, olfato. Observem essa obra. Tá? Conhecida como caleidoscópio. Ela é toda em aço inox, é um grande tubo. E o que o caleidoscópio faz? Multiplica a imagem. Né? Então, isso é uma foto tirada dentro do caleidoscópio, multiplicando a paisagem. Aí eu resolvi fazer parte da obra, né? Resolvi fazer parte da obra, multiplicação do guia. E esse é o iglu do Olafur. Ô, Edgar, deixa nessa imagem um pouquinho. O que está fazendo um iglu num país tropical? Iglu é de região polar. Né? E esse iglu, no interior do iglu acontece um fenômeno que quem já foi sabe do que eu estou falando e quem não foi agora vai ficar com mais vontade ainda de ir. Tá? Por quê? Porque ele trabalha a visão e a audição. Nem sempre
aquilo que a gente observa é algo que de fato seja real. E para isso, eu vou dar um exemplo que alguns certamente ouviram falar. O mito da caverna de Platão, onde nós tínhamos o quê? Jovens acorrentados numa caverna e tinham entrada de luz. Então, a única coisa que esses jovens conseguiam observar eram as sombras passando na parede de fundo da caverna. Era a única coisa. O mundo para eles era aquele mundo das sombras que passavam por lá. Até que um dia, um desses jovens conseguiu se desvencilhar das correntes, saiu da caverna e descobriu que o mundo não era o mundo das sombras, que tinham cores, que tinham formas, que tinham coisas diferentes. Ele volta para a caverna para comunicar aos demais e os demais acharam que ele tinha ficado louco. Né? Então, quantas vezes na nossa vida que nós acreditamos em algo que de fato não é uma realidade? Essa é uma proposta que pode ser exemplificada através dessa obra do Olafur. Aí é só conhecendo para saber de fato do que eu estou falando. Mas nesse momento eu convido novamente o meu grande amigo Beto Fernandes para ele ilustrar um pouquinho mais essa obra do Olafur. Beto? Beto, você. Beto. Opa! Então, esse é um trabalho do Olafur. O Alexandre introduziu aí com o mito da caverna. Eu vou falar para vocês o poema A Verdade Dividida, de Carlos Drummond de Andrade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil da meia-verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade expandia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela. E era preciso optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Carlos Drummond de Andrade. Aê! E esse poema ele é muito interessante, aproveitando essa fala do Alexandre, porque há uma comunhão de propósito entre as obras de arte e os destaques botânicos. E, ao lado dessa obra, na verdade, ela está embaixo de uma figueira asiática. E a gente precisa de fazer essa menção, que é embaixo de uma figueira asiática que Siddhartha Gautama, o Buda, encontra a iluminação. Né? E essa obra tem a ver com luz. E aí, dando um pequeno spoiler, que não vai atrapalhar em nada, mas vai instigar vocês a quererem estar no Inhotim e visitar essa obra, o artista nos dá uma informação A para o nosso ouvido e nos dá uma informação B para o nosso olho. Então, a gente tem uma experiência sinestésica em que o nosso ouvido entende uma coisa, nosso olhar entende outra, e aí o cérebro se funde para a gente ver o que foi aquilo, o que foi essa experiência que a gente teve com o Olafur. Valeu, obrigado. Valeu, Beto. Chris Burden. Chris Burden, ele nasceu em 65 e faleceu em 2015. Ele é de Boston, Massachusetts. E, nossa, falar do Chris Burden é algo que também demandaria
muito tempo, né? Mas por que eu coloquei o Chris Burden? Primeiro, porque ele é de grande relevância. E depois, porque essa obra também é um dos grandes cartões postais de Inhotim. É uma obra chamada Bean Drop. Tá, mas e daí? Eu estou vendo um monte de ferro fincado no chão. É, você está vendo um monte de ferro fincado no chão. Mas isso também tem uma proposta. O que levaria uma pessoa a cavar um buraco como uma piscina, encher de concreto, pegar um guindaste, içar essas barras de ferro e simplesmente deixá-las cair? Até que ponto nós temos controle da nossa vida? Até que ponto você controla o seu filho? Qual é o limite do domínio e simplesmente do direcionamento? É uma obra que nos leva a desenvolver interpretações nesse sentido. Por quê? Porque quando essas barras estavam sendo içadas, e quem tiver uma curiosidade pode entrar no YouTube, porque tem um vídeo da obra sendo confeccionada, tá? Tem um vídeo. Ficava uma pessoa com uma corda direcionando. Mas e depois que soltava a barra? O que acontecia? Tinha como direcionar com a corda? Não. Tá? E aí nos leva a esse pensamento, né? Até que ponto há um direcionamento, até que ponto há um domínio? Beto? À vontade. Então, essa obra do Chris Burden é bem interessante. Você trouxe artistas bem emblemáticos, né? E o Chris, ele é um artista que trabalhava muito com body art. Então, ele usava muito o corpo dele para suas expressões artísticas. Inclusive, a apresentação de mestrado, a pesquisa de mestrado dele, é uma pesquisa chamada The Shot, o tiro, em que ele pede para que um colega de turma dê um tiro a queima-roupa nele. E ele toma esse tiro em público, né? Inclusive, ele depois começou a pensar se ele conseguiria resistir à própria arte dele, né? Então, eu acho interessante você ter trazido o Chris Burden e a Yayoi Kusama, porque são dois artistas, né? A Yayoi, que vive num hospício por vontade própria, ela se internou desde a década de 80, e o Chris Burden, que já faleceu, viveu esse limiar. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que entre o artista e o louco, o limite é muito tênue. Todo artista tem um pouco de loucura dentro de si. Talvez a canalização dessa loucura para uma vertente artística seja uma das formas de manifestações mais poderosas que a gente tem, né? E o Chris Burden, ele rompe muito essa barreira. Do lado dessa obra tem a obra O Bunker, né? Ele também trabalha com esse ambiente das grandes cidades, né? Das grandes obras. Então, assim, é muito interessante pensar nessa ideia do controle que o artista tem da vida e que ele tem do próprio corpo. O Chris Burden, ele nos traz essas reflexões. Essa obra, Ben Drop, A Queda de Viga, é algo assim fabuloso. E como você disse, recomendo muito que assistam um vídeo na internet, que é como se fosse uma tela. Ele coloca ali concreto líquido, vai lançando essas barras e poucos lugares no mundo teriam a possibilidade que o Inhotim teve, né, de fazer uma obra com essa magnitude, desse tamanho. A gente está falando de um espaço que tem mais de 140 hectares de área, né? Então, uma área muito extensa que dá para obras gigantescas. Essa foto que está sendo exibida, se a gente prestar uma atenção, bem no cantinho esquerdo tem uma pessoa, e dá para ter uma dimensão do tamanho dessa obra. É também uma experiência sonora, porque essas vigas, elas podem ser tocadas e elas produzem um som, porque isso é ferro, né? Então, assim, é toda uma experiência multissensorial
que essa obra e muitas outras do Inhotim oferecem, além da paisagem que a gente tem daí, né? É uma visão muito interessante. E essa obra, ela funciona como uma espécie de um para-raio. Quando está tendo chuva e há uma incidência muito grande de raios no Inhotim, não é permitido ficar perto dela porque é um risco grande de incidência de raios nessa obra aí. Não é à toa que nós colocamos essa questão essa escolha da Yayoi e do Cris até para fazer esse link, né, da questão, como o Beto disse, dessa linha tênue da loucura e da sanidade, né, que o artista consegue canalizar. Ou seja, se é que podemos chamá-los de loucos, eles conseguiram canalizar essa loucura e produzir obras sensacionais, fantásticas, reconhecidíssimas. É na toa que a Yayoi, com essa idade que está, é super reconhecida, assim como o Cris estava presente na confecção dessa obra no Inhotim. E esse é um privilégio, Alexandre, que a gente, enquanto profissional, tem, porque, por exemplo, a gente viu uma foto sua com a Andujá, a gente está falando uma artista do primeiro escalão da arte contemporânea, você teve a possibilidade de conversar com ela. Eu, por exemplo, tive a possibilidade de conhecer e conversar com o Tunga, porque ele estava no Inhotim muito presente enquanto era vivo. Né? Então, essa possibilidade para os profissionais do turismo terem contato com os artistas. Né? Então, eventualmente, a gente encontra com esses artistas fazendo manutenção das obras ou propondo novas obras. É bem interessante isso também para a comunidade que frequenta o Inhotim. Não é raro você encontrar essas figuras por lá. Isso é sensacional. Nossa. A gente sai de lá a gente sai diferente da forma como chegou. Exatamente. Eu lembro quando o Tunga estava fazendo a manutenção de uma galeria dele e um monitor do Inhotim perguntou para ele: "Ô Tunga, o que você quis dizer com essa obra?" Ele olhou para o menino, riu e com aquela resposta sensacional dele, diz assim: "O que é que você entendeu?" "Eu quis dizer o que você entendeu." Espirituoso demais. Isso é a cara do Tunga. Bom, Doug, alguém já ouviu falar? Porque uma das obras mais comentadas do Inhotim é de autoria desse artista. Tá? E é uma obra que, no primeiro momento, as pessoas acham que ela é somente sonora, mas ela não é somente sonora. Ela é sonora e visual. Tá? Então, vocês estão vendo o Sonic Pavilion, mais conhecido como o Som da Terra. E, acreditem, foi um custo para conseguir uma empresa para desenvolver o trabalho necessário para a construção dessa galeria. Porque ninguém levava a sério. Imagina, qual é o maluco chegar lá e falar assim: "Olha, eu quero fazer um furo de 200 metros de profundidade." Do nada. Acho que eles pensaram que era trote. Mas não. De fato, a obra é isso. Não é por um acaso que ele está num ponto alto do Inhotim. Tá? E observem, na frente dessa menina tem parecendo um buraco no chão. Lá na frente desse ponto luminoso. É a indicação do local do furo. Tá, um furo de 202 metros de profundidade. Nessa perfuração foram instalados microfones geológicos que vão captar a vibração do solo. Se você bate o pé no chão, o impacto do seu pé no chão vai causar uma vibração. Tá? Agora, imagine se a 202 metros de profundidade em uma área que nós temos mineração no entorno. Tá? Então, tem mineradora, tem ferrovias. Imagina a vibração, né, dispersando pelo solo. Esses microfones captam a vibração, tá, que ligados no amplificador, nos leva o som, nos traz o som para o interior da galeria. Agora, percebam o ponto que essa menina se encontra
ela tem um foco de luz, porque ela tem uma abertura no teto, mas mais do que isso, observe a vista através do vidro. Vocês estão vendo a paisagem como um todo. A galeria é cilíndrica. E você estando no meio da galeria, você tem uma visão total do entorno da galeria. No entanto, se você sentar no tablado lateral, você tem uma visão parcial, porque os vidros se tornam turvos. Então, é uma galeria que nos convida a estar no centro, trabalhando a questão da visão e da audição. O som da terra, Sir Doug Aitken. Falar da Adriana Varejão é algo que também demandaria um tempo considerável. Mas não dá para falar do Inhotim sem mostrar a galeria dela, ainda que seja uma imagem externa. Tá? E, de fato, falar dessa obra, pense numa galeria, uma galeria qualquer que você vai construir em algum lugar e nesse espaço você vai colocar uma obra de arte, que você não sabe qual. Você construiu o espaço. Agora eu vou buscar obras para serem inseridas no espaço. Não é o caso dessa galeria. Essa galeria foi projetada por um arquiteto chamado Rodrigo Servino Lopes, juntamente com a Adriana Varejão. A Adriana Varejão é uma artista carioca, nascida em 64, ela hoje está com 56 anos. A galeria foi planejada para abrigar a obra que nela se encontra. Então, é possível de estabelecer todo um diálogo da galeria com a obra, de um espaço da galeria com outro espaço da própria galeria, do interior com a parte externa, com isso que vocês estão vendo. Tá? Então, a galeria, sim, que fala, ela comunica com o que está presente no entorno e no interior. Tá? Essa obra ela é bastante conhecida no universo das obras da Adriana Varejão. É uma obra chamada Se o Acanto Provoca Maremoto, e ela faz um resgate, digamos, da azulejaria portuguesa, mas com algo bem peculiar de Minas Gerais. E é claro que eu não vou entregar isso de bandeja assim. Né? Seria spoiler demais para quem ainda não conhece Inhotim. E voltando um pouco para o universo botânico, vocês estão observando esses vegetais e certamente quem tem uma noção já bateu o olho e falou assim: nossa, orquídeas. Sim, são orquídeas. Mas vale lembrar que quando se trata de orquídeas, nós temos o grupo das dendróbias, das catileias, nós temos grupos diferentes de orquídeas. Essas daí são as vandáceas. Tá? Quais são as características que marcam esse vegetal? Ô, Edgar, passa a foto, põe naquela que tem uma só, por favor. Olha só. Observe que ela tem um crescimento monopodial, com essas folhas em formato de V, e com as raízes. Vocês estão vendo terra aí? Tá? Não há substrato, não tem terra. Ela retira os nutrientes do ar. Tá? Então, assim, vocês não vão encontrar uma vandácea no bioma brasileiro. Elas são naturais do Sudeste Asiático, da Austrália, da Tailândia. Lá vocês vão encontrar na mata, no Brasil não. Tá? E por isso a necessidade da irrigação. Então, de tempo em tempo, dependendo da temperatura do dia, elas são molhadas mais vezes ou menos vezes ao longo do dia. As raízes estão esbranquiçadas, como vocês podem observar na foto. Quando molhadas, elas ficam verdes. É como se fosse uma esponja. Ela vai absorver a água
né, para, para se manter viva, né? Então, quem tem uma orquídea vanda em casa sabe que tem que olhar. Ah, a minha ficou bonita depois que eu coloquei no banheiro. Claro, ela começou a pegar a umidade do banheiro. Tá? Então, está aí um exemplar. A maior parte delas são produzidas em laboratório, mas tem no Inhotim, além das que são produzidas em laboratório, tem as nativas. Tá? Essa daí é uma delas. Alexandre, só fazendo uma pontuação dentro do que você já disse, o Inhotim, como um jardim botânico, ele se orgulha de ter duas grandes coleções, né? Que a gente está falando das palmeiras, e a maior coleção de palmeiras, mais de 1.200 exemplares. A gente tem uma quantidade enorme de aracáceas, que são as plantas com formato de coração, mas a gente tem também uma coleção enorme de orquídeas. O Inhotim se destaca pelas orquídeas. Então, a gente tem quase 6.000 exemplares e esse espaço, essas fotos que você mostrou, é do primeiro e único vandário aberto à visitação pública no nosso país, né? Quem já tentou ter vanda e não teve sucesso com ela, o Alexandre falou que rega várias vezes por dia, são várias vezes mesmo, de 5 a 6 vezes, dependendo, por dia que a planta é regada. Então, muitas vezes, para quem não tem aquele cuidado de molhar todo dia, várias vezes ao dia, ela não consegue resistir. É uma planta que a gente consegue ver exuberante lá no Inhotim. E a orquídea tem uma peculiaridade porque ela apresenta uma flor por ano, né? Então, a flor acaba tendo uma floração por ano, acaba tendo um valor muito grande. E mais uma curiosidade ainda desse universo das orquídeas é o porquê do nome orquídea. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando o brotinho da orquídea está saindo, ele tem o formato de um testículo. Orque é de testículo. Não é à toa que quando uma criança, quando um bebê nasce somente com um testículo, ele é chamado de monorquídico. Tá? Então, orquídea é por causa desse brotinho no formato de testículo. Orquídea. E aí lá no Inhotim tem esse espaço vandário, que são das orquídeas vandas, mas tem também a praça, né, o Largo das Orquídeas, que já são das catileias. Se tratam de outros tipos de orquídeas. Podemos, Edgar? Podemos, Alexandre. Você deu uma bela introdução a Inhotim. Eu acho que a gente vai precisar de umas 12.000 horas, talvez, para fazer. Eu acho que Inhotim... Você fez um aperitivo. E eu chamei de parte 1, porque a gente pode navegar por Inhotim de uma forma intensa, né, Beto? Nós temos... Vocês perceberam, né, gente, que aqui nós temos, eu acho que um aprendizado enorme. Inhotim, para a gente, é um laboratório a céu aberto. É um laboratório vivo, é um museu icônico, mundialmente famoso. Gente, quando a gente vai para Inhotim, eu vou dizer para vocês, é um dos lugares que a gente vai que dá orgulho de ser brasileiro. Não tem muitos. Esse é um lugar que a gente vai que dá orgulho de ser brasileiro. Dá vontade de falar, olha aqui, isso aqui é nosso. Porque é comparável aos museus mais emblemáticos do mundo. Então, tá perto de vocês, está em Minas Gerais, nossa linda Minas Gerais, um tesouro histórico, né? E aí nós temos essa mixagem de um museu a céu aberto. Então, isso aqui foi o aperitivo, gente, foi a primeira. E eu vou discutir com o Alexandre, porque quem sabe tem uma parte 2, porque a gente pode navegar muito por esse Inhotim. Beto, vocês sabem que isso a gente pode viajar muito por esse Inhotim, e cada vez que a gente aprende mais vontade dá da gente ir lá conferir pessoalmente. Porque a arte, gente, necessita de sentidos, necessita de entrada, necessita da gente realmente entrar em contato. Agora, Alexandre, eu quero convidar você que, além de um grande guia, de um grande estudioso do Barroco Mineiro, que isso é um tema para uma outra vez, e que você teve em Portugal o ano passado, e a gente vai fazer essa conjunção do barroco português com o barroco brasileiro. Além de tudo isso,
Agora eu quero que você traga a sua declamação, o teu lado poeta, Alexandre. Bom, eu tentei passar um pouco do Inhotim, me policiando ao máximo para não ser muito extenso, né? Porque tem alguns artistas ali que esse tempo que nós ficamos não seria suficiente nem para começar a falar do artista. Então a ideia era realmente dar aquela espetadinha, né? Para que você tivesse uma noção da arte, do espaço. E por mais que eu me esforce, por mais que o Beto ou que qualquer outra pessoa se esforce, nada se compara a estar presente no espaço do Inhotim. Porque tem coisas que não tem como trazer para uma imagem, para uma filmagem ou para uma foto. É só presenciando, porque você tem que sentir aquilo que faz arrepiar, aquilo que mexe com a alma. Essa é a intenção e esse é o grande diferencial do estar presente fisicamente e não somente virtualmente, como estamos nesse momento. E eu comentei, né, sobre as possibilidades de significação. O Beto usou aquela fala do Tunga, né, qual que é o significado que tem para você. E aí, eu lembro de uma figura de linguagem chamada metáfora, né, que é usado para exemplificar algo. Quando eu falo, você está na flor da idade, a pessoa não vai florir, até porque não se trata de um vegetal, mas é uma forma de dizer que a pessoa é jovem, né? E um grande poeta, também músico, né, chamado Gilberto Gil, escreveu uma poesia, né, que obviamente foi musicada, com esse nome, Metáfora. E ela traduz o que tanto eu quanto o Beto estamos tentando passar para vocês. E por isso eu escolhi Metáfora de Gilberto Gil para fechar esse nosso bate-papo. E Gil diz assim: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta deslata, pode estar querendo dizer o incabível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe. Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não disputa. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora. Lata absoluta. Deixe simplesmente metáfora. Gilberto Gil. Sensacional. E é curioso porque eu, o Alexandre e o meu pai, que também é guia de turismo, a gente tem uma interação muito grande. Meu pai e o Alexandre são grandes amigos e a gente compartilha muitas experiências. Isso que o Alexandre estava dizendo, de que a obra não tem um sentido fechado, um sentido único. Muitas vezes eu estou com um grupo e alguém do grupo tem uma compreensão inédita sobre a obra. Porque algumas das compreensões a gente já compartilhou, né? Tem gente que pensa igual. A gente fala assim, eu acho que parece isso. A gente, poxa, fulano comentou isso. Mas tem gente que chega com apresentação inédita, com interpretações inéditas. O Alexandre compartilha comigo essas versões inéditas. Eu compartilho com ele as versões inéditas que os turistas nos trazem. Então, pode parecer um pouco exagero, mas não tem nenhum exagero em dizer que toda vez que a gente vai no Inhotim, a gente tem uma compreensão diferente do espaço, a gente tem uma compreensão e uma sensibilidade diferente das obras. Então tem aquela ideia, eu já fui no Inhotim, eu não volto.
Cara, o Inhotim é para a gente visitar todo dia que está disponível. O dia que você puder, venha ao Inhotim, que você vai ter uma experiência diferente. Até porque algumas obras são dinâmicas. O Jardim de Narciso que o Alexandre mostrou, aquelas esferas ficam dançando ao vento. Então, todas as vezes que eu subo no Jardim de Narciso, eu encontro ele de uma forma diferente da que eu encontrei da última vez. Aí a gente tem a natureza, um passarinho, um esquilo, uma flor. Então, assim, a experiência do Inhotim, ela é uma experiência muito nova, todas as vezes, e multissensorial. Tem lugar que a gente vê uma foto e quando chega no lugar a gente fala assim, poxa, a foto parecia mais legal do que aqui é. O Inhotim é o contrário. Não tem foto que dê conta da complexidade das experiências que se dão lá, dos aprendizados que a gente pode ter, né? Num mundo onde a gente se sensibiliza cada vez menos, aquela arte em todo canto é algo que nos faz pensar muito, né? E não é raro a gente sair do Inhotim com as pessoas dizendo, mas eu também sou artista, né? De despertar esse lado também artístico que cada um de nós traz. Então, é bem interessante. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Alexandre, grande Beto, obrigado. Vocês abrilhantaram a noite hoje. Valeu. Vamos virar. E o rio também não passa duas vezes pelo mesmo local. Sempre muda. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Estamos passando pelo bojador nesse momento, gente. Estamos passando pelo bojador. A epidemia do momento é o bojador. Mas quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, muito obrigado. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sônia Nogueira, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago, valeu, Beto. Vida, beijos. Crema aqui do meu lado. Beto, quero te ver logo. Quem quer passar além do bojador, quem quer passar além da dor, Deus ao mar o perigo deu, mas nele espelhou o céu. Minas Gerais, linda Minas Gerais. Minas, poesia, linda. Beto, logo, logo, estaremos juntos em Inhotim. Alexandre. Salgado, quanto do teu sal são lágrimas. Valeu muito, gente. Valeu muito. Acho que valeu muito. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Beto. Obrigado, Thiago. Obrigado, Kelly. Todos que ajudaram na produção. Aqueles que vieram assistir aqui. Fico muito feliz